Queridos, estamos voltando nessa sequência de vídeos aí que estão abrindo a nossa mente para o momento que nós vivemos, todos assustados com tudo o que está acontecendo. Então nós estamos vendo os que são sinais dos últimos dias, né? Revisando assim, rapidamente, nós vimos bem claro que Cristo e a igreja são representados na manifestação do marido com a esposa amando e a mulher se sujeitando ao seu marido, respeitando o seu marido. Nós vimos também que os sinais na Terra, no planeta, no universo, são sinais tão claros que a Bíblia prediz que estamos vivendo nos últimos dias. Vimos também que o sinal dos últimos dias é o homem egoísta, avarento, sem amor pela família, traidor, tudo, filhos desobedientes. Vimos tantos textos que confirmam também que a terra está gemendo por terremotos, tsunamis, nação contra nação, o terrorismo, o terror que está assolando, assustando todo mundo. E vimos principalmente aí o estado da igreja, que nós vimos a igreja de Laodiceia, morna, nem quente, nem frio, nem lima. Você deve ter lido Apocalipse 3, do 14 em diante, que estou rico e abastado, de nada tenho falta, e não sabes que é miserável, pobre, cego e nu. É nesse contexto que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, versículo 14. De Apocalipse 3. Então, mostra bem claro que Jesus está do lado de fora dos corações do que se chama igreja, que ele está batendo para entrar. Então, nós estamos tentando avivar essas coisas dentro do nosso coração. E aí nós vimos que o que está esfriando hoje, que está tornando a igreja morna, é o amor a Deus, Mateus 22, e amor ao próximo. Vimos que amor ao próximo, quem é o próximo mais próximo? Aonde está esfriando o amor? É nos relacionamentos familiares. A Bíblia diz bem claro que devemos sim, filhos e netos, considerar, amar, servir, lembrar o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Que quem não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que o incrédulo. Uau! E agora então nós vamos ver por que está esfriando o amor na igreja. Por quê? Por que está esfriando? Por que a igreja está nesse estado, vamos dizer assim, de UTI? Mateus 24, versículos 10 a 14, Jesus responde isso. Está falando de novo sobre os últimos dias, sobre o arrebatamento, a volta de Jesus. Então Jesus fala, Mateus 24, versículo 10, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha que sinal, irmãos. Muitos escandalizados, olha quantos escândalos. Traição, isso dentro da igreja, porque vai falar aqui já, que do amor, amor só existe dentro do que é verdadeiramente igreja, onde está Deus. Deus é amor. Tem amor, tem Deus. Não tem amor, não tem Deus. É simples. 1 João capítulo 4, versículo 7 ao 12, é só ler. Meu Deus. Então naquele tempo muitos ficarão escandalizados, nesse tempo do fim. Trairão e odiarão uns aos outros. Começa dentro dos casamentos, de novo, sempre, na família. E aí degenera a sociedade, a igreja. E numerosos, aqui começa a resposta. Por que está esfriando o amor dentro da igreja? Porque numerosos falsos profetas estão surgirão, Jesus prometeu, e enganarão a muitos. Manja, numerosos falsos profetas, enganando a muitos. Imagina, muitos falsos profetas e muitos sendo enganados por muitos falsos profetas. Multiplica, muitos por muitos, o que sobra? Quando vier o Filho do Homem, encontrará fidelidade na terra ou fé? Uau! O que sobra? Quem ainda quer ver a palavra? Quem ainda, como você, está vendo, ouvindo esse material que é muita Bíblia?
A maioria não quer mais, já vimos também, quer coceira no ouvido, quer ouvir segundo os seus próprios desejos. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E olha o que diz agora: devido ao aumento da maldade, por causa dos falsos profetas, pregando um falso evangelho, e muitos sendo enganados, devido ao aumento da maldade. O que é maldade ou iniquidade? Algumas versões, é aceitar o pecado como normal, tudo é relativo. Misericórdia, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Algumas versões dizem o amor de quase todos. Muitos falsos profetas pegando um falso evangelho, sem cruz, sem morte, sem amor, enganando a muitos. Vai aumentar a iniquidade, a maldade, e o amor de muitos esfriará. Mas olha que forte agora o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim no que, querido? Perseverar até o fim no amor, porque Deus é amor. A essência de Deus, a expressão de Deus em Cristo Jesus é o amor. Amem-se uns aos outros como eu tenho amado vocês. Ninguém tem maior amor do que esse, que dar a sua vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Se alguém não ama, pode ter sido nascido de Deus, mas não conhece a Deus. E o que faz esfriar o amor, então? Por que está esfriando o amor? Porque estão ouvindo muitos falsos profetas, pregando um evangelho sem cruz, porque o evangelho da cruz, 1 Coríntios capítulo 1, depois o 2 também, o evangelho da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós é o poder de Deus. Eu decido sofrer, mas não faço sofrer. Eu decido morrer. Eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não se prega mais esse evangelho, por causa de muitos falsos profetas enganando a muitos. O amor se esfriando de quase todos, de muitos. Mas aquele que perseverar no amor, até o fim será salvo. Uau! O que faz um casamento? É o amor. O que é que sustenta um casamento? É o amor. O que forma uma família? É o amor. O que sustenta uma família? É o amor. E o que é a igreja? São os casamentos que expressam o amor de Cristo pela igreja, a sujeição da igreja por Cristo, no primeiro vídeo que nós falamos, Efésios 5. Meu Deus, tudo é tão claro, tudo é tão óbvio. Muitos ouviram esses textos, creram, mas não viram. Nós hoje podemos ler, crer, porque nós estamos vendo muitos falsos profetas enganando a muitos, falando de alguns textos da palavra, a maioria fora do contexto, para servir de pretexto, para agradar pessoas, para dar likes, para dar compartilhar, para dar seguidores. Se você quiser compartilhar, se você quer dar like, ajuda outros a ouvirem, verem e ouvirem essas ministrações. Mas nós não procuramos isso, irmão. Nós queremos ser aprovados por Deus, a glória é no céu. Continua então. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí vem o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus vai voltar. Quando o evangelho do reino, e hoje vocês sabem, a internet tanto leva muita porcaria, desgraça para muitas vidas, lares, crianças, adolescentes, tudo conectados com o inferno na maioria das vezes. Meu Deus, mas também o mesmo canal. Por isso nós começamos a fazer esses vídeos, irmãos. Não é com interesse financeiro, em se tornar famoso, não. Em que aqueles que ainda creem no evangelho da cruz, aqueles que não querem mais ser enganados por falsos profetas, não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, não, mas vocês estão vendo, a gente prega a palavra sem muita explicação, talvez alguns até fiquem com sono, é muita Bíblia, já ouvi isso. Diz, Giovanni, tu prega, tu não prega, tu não prega, tu só lê textos. O que mais nós precisamos? A igreja que Jesus vem buscar, nós vimos isso no primeiro vídeo, Efésios 5. Cristo está santificando a sua igreja pelo lavar da água, purificando-a pelo lavar da água mediante a palavra.
é a palavra que vai tornar uma igreja santa e inculpável. Por isso, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Tu está sendo testemunho desse evangelho do reino, é Deus reinando, a palavra de Deus reinando em sua vida. E aí então, aonde mais está esfriando o amor? Aonde? Eu lhes asseguro, Mateus 24, agora um pouco mais na frente, agora não é por quê. Já vimos que por que o amor está esfriando na igreja? Porque muitos falsos profetas estão enganando muito e a iniquidade faz esfriar o amor. Iniquidade o que é? Aceitar o pecado. Traição, jovem se beijar, ter relação de casado, vale tudo. Casado, ter relacionamento virtual, relacionamento pessoal, físico, sexual, fora, então vale tudo. O importante é que vá na igreja. É o importante que vá no culto, dê seu dízimo, ou até fique pregando. Meu Deus, não é assim na Bíblia. Agora Jesus diz, então, aonde está esfriando o amor? Vem bem objetivamente. Eu lhes asseguro que não passará, Mateus 24, versículos 34 e 39. Mateus 24, 34 a 39. Eu lhes asseguro, Jesus falando ainda, que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Nós somos a geração que estamos vendo todas essas coisas acontecer. Eu estou com 71 anos e meio. Eu creio que eu vou ver a volta de Jesus. Eu creio que faço parte dessa geração, que estou vendo todas essas coisas acontecerem. E aí diz, versículo 35, Jesus ainda, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. 1, 2, 3. Yes! Uau! Tá tanto engano, tanto falso profeta, tanta coisa que a gente está vendo aí, tudo passa. Mas a Bíblia que nós estamos estudando juntos aqui, essa não passará. Você hoje tem a oportunidade de ouvir o que a Bíblia diz, não o que o Giovanni acha, ou o que fulano diz. O que a Bíblia diz. Nós estamos lendo é texto sobre texto, e não usando texto fora de contexto para servir de pretexto. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aí Jesus diz, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, daqui meio ano, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, ninguém sabe. Mas o que Jesus continua dizendo? Olha só agora, aonde está esfriando o amor. O que a Bíblia diz? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. É o que estamos tratando aqui, os últimos dias, o arrebatamento, a volta de Jesus, as grandes bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a noiva, a igreja gloriosa. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que estaria acontecendo? O que aconteceu lá em Gênesis 6? Que estaria acontecendo agora, nesse tempo, dos últimos dias, da volta de Jesus, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E o que aconteceu? E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Em Lucas 17, versículos 26 a 31, fala e destruiu a todos. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aonde é que está esfriando o amor, irmãos? Onde é que começa a esfriar o amor? É no casamento, casando-se e dando-se em casamento. Irmãos, antigamente eu me lembro, no meu tempo de adolescente jovem, até os 17 anos morei em Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina. Hoje eu moro aqui na praia, em Balneário Pissaras, coisa mais linda. Mas na minha infância, adolescência, mesmo aqui depois, um casal ímpio, na sociedade ímpia que eu vivia. Um casal que se separava, ou que tinha desquite na época, era uma vergonha. Hoje na igreja, casa-se, descasa, casa de novo, descasa, líderes continuam ainda nos seus púlpitos, continuam ainda nas suas pregações. Cara, se você não é capaz de amar o seu casamento, ser fiel a Deus no seu casamento,
O que vai sobrar na vida da gente? Já vimos. Quem não cuida da sua própria família negou a fé e é pior que o incrédulo. Claro, tem casos, a gente trabalha aí quase 50 anos com aconselhamento de casais, tem casos que o marido, conheço alguns, não muitos, mas alguns casos, o marido se esforçou, deu tudo de si, mas de repente pirou o cabeção, a mulher sai, isso quando não sai para ter relação, viver um relacionamento, entre aspas, de casamento com pessoa do mesmo sexo, ou de outro sexo, mas abandona o casamento, mas continua na igreja, continua pregando. Uau! Parece que não leram o que Jesus está falando. Esses que, como o tempo de Noé, casavam-se, davam-se casamento, e lá mais especificamente, em Gênesis 6, fala que os filhos de Deus tomavam as filhas dos homens. Os filhos de Deus, descendentes de Sete, de Adão, Sete, a descendência bendita de Deus, se casaram com os descendentes, que casaram, tomaram para si como relação de casamento com os filhos dos homens descendentes de Caim. E aí começou a mistura, degeneração, tudo como está acontecendo hoje. Exatamente assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Como é que está você? Você já casou, descasou, casou de novo? Arrependa-se, confessa para Deus como pecado. Se você serviu, o outro abandonou, perdoa, como Deus tem te perdoado em Cristo Jesus. Mas não queira viver esse padrão que está falando aqui, onde o amor esfria no casamento, e os casais vêm aconselhar para mim e para a Beth frequentemente. Ai, não sei o que houve, a gente casou tão apaixonado, tão cheio de amor, até nos guardamos para o casamento, mas agora o amor esfriou. Eu só respondo uma coisa, meu irmão, sabe o que esfriou? O amor. Esfriou o amor a Deus e amor ao teu próximo. E por que esfriou? Como nós já vimos, porque está ouvindo muitos falsos profetas, e sendo enganada, como muitos estão ouvindo falsos profetas e estão sendo enganados muito, e aí o amor está esfriando por causa da iniquidade. Aceita que casar e descasar, Deus aceita. Vai lá ler em Malaquias capítulo 2, Deus odeia o divórcio. Deus nunca planejou isso. Casamento é aliança diante de Deus e manifestação de Cristo e a igreja. Vamos lá, aonde está esfriando o amor ainda? Um segundo texto, os 2 últimos versículos do Antigo Testamento. Olha só como a Bíblia é clara, os 2 últimos versículos do Antigo Testamento. Depois desses versículos aqui, Malaquias 4, versículos 5 e 6, Deus não falou mais com o seu povo durante 400 anos. Deus não aguentava mais falar com aquele povo, e eles estavam, vai ver Malaquias 2, estavam casando mulheres de outros povos, estavam aqui se divorciando, violência dentro do casamento, é onde fala que Deus odeia o divórcio. Aí agora no final fala isso, os 2 últimos versículos, o coração de Deus com certeza gemendo de dor. Vejam Deus falando: eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Olha, bem localizado aqui o assunto que estamos estudando nessa série de vídeos, os últimos dias. Olha, eu enviarei a vocês, Deus falando, o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor, e ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Olha, irmãos, olha o que está acontecendo, o coração dos pais tão envolvido em tanta coisa, em tanto trabalho, em ministério. Por que tantos filhos de pastores, tantos filhos de cristãos vão para o mundo, para o submundo? Porque o coração dos pais está envolvido em tanta coisa, está dedicado a tanta coisa, menos em ter tempo com Deus, ministrar a palavra de Deus aos seus filhos, como eu fiz, errando muito. Mas eu fiz, hoje eu vejo os 4 filhos casados, os 11 não, 12, porque agora mais uma neta foi acrescentada, que um neto casou, todos servindo ao Senhor, porque a palavra foi inculcada. Mas não, tem tanta coisa para fazer que o coração dos pais está envolvido na internet, está envolvido nas séries,
de TV, está envolvida nos streamings, está envolvida no futebol. O coração dos pais está envolvido na sua realização profissional, em ganhar dinheiro, em comprar mais bens, o melhor carro, é dar o melhor para o seu filho, melhor para o seu filho. É o que Deus está falando aqui, dá o seu coração. Senta com ele, ministra a palavra com ele, deita com ele, dá lá em Deuteronômio capítulo 11, do versículos 13 em diante, fala, a palavra estará no teu coração e você vai inculcar nos teus filhos, andando pelo caminho, sentado, deitado. Faz isso enquanto é tempo. Senão, como diz aqui, o coração dos filhos se volta para os seus pais. Quando o coração dos pais não se volta para os filhos, o coração dos filhos também vai estar na televisão, vai estar na internet, na infernet. O coração dos filhos também vai estar em outro foco que não seja no pai e na mãe e na família, como Deus sonhou. E olha o que diz a consequência. Eu enviarei a vocês o profeta Elias e ele fará, Deus está dizendo, não é Deus que faz, ele envia o profeta Elias, me posiciona aqui nessa posição, profeta Elias, volta o teu coração para os teus filhos, senão o coração dos teus filhos não vai se voltar para ti. E olha o que diz Deus na sequência, do contrário, se o coração dos pais não se volta para os seus filhos, está mais preocupado com o seu status profissional, social ou financeiro, o coração dos filhos não vai estar voltado para os pais. Do contrário, eu virei, agora diz Deus, não vai mais o profeta Elias, agora eu venho e castigarei a terra com maldição. Olha só o que é a maioria dos filhos dos crentes, ou crentinos. Tem aparência de piedade, mas não mostra o seu poder. Olha o que acontece com a maioria dos filhos de pastores e líderes. São verdadeira maldição na terra, uma vergonha para o evangelho, uma vergonha, porque é Deus trazendo isso. Eu castigarei, eu virei a terra nessa geração, nos últimos dias, antes do grande e temível dia do Senhor. Se não ouvir o profeta Elias, não voltar o seu coração para os seus filhos, não orar com seus filhos, não ministrar a palavra, não ler histórias bíblicas com seus filhos, não dedicar tempo para os seus filhos, apaga essa porcaria de televisão, apaga essa porcaria de internet, vai lá, deita com seus filhos, rola no chão com ele, brinca com ele, faz acampamento, acampa dentro, vai, se dedica a ele, por favor. E o coração dos seus filhos volta para os seus pais. Se não, Deus está dizendo, não sou eu virei e farei dos seus filhos maldição. Uau! E é o que está acontecendo com a maioria dos filhos dos crentes, ou cristãos, ou evangélicos. Amém? Que essa palavra mexa teu coração, meu irmão. Como o profeta Elias, estou falando aqui. Aí, agora vamos já caminhando para um entendimento melhor dessa guerra final. Deus é amor e o mundo tirando o amor, fazendo a gente esfriar no amor, viver uma hipocrisia evangélica. Agora, como posso não esfriar no amor? Olha só o que diz a palavra. 1 João capítulo 4, versículos 7 a 12. Vou dar uma resumida, tá? Amados, 1 João capítulo 4, versículos 7 a 12. Como posso não esfriar no amor, meu irmão? Olha só, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Em outras palavras, se não está amando é porque não tem Deus. Se diz que está esfriando o amor nos teus relacionamentos, especialmente casamento e família, meu Deus, está dizendo bem claro aqui, o amor procede de Deus, falta a Deus. Falta amar a Deus com todo o seu... Não existe isso que muitos citam. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não está na Bíblia isso, irmão. Não achei. Se achar, me avisa. A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vimos isso no vídeo anterior. Então, como não esfriar no amor? Eu preciso de Deus. Tira tempo com Deus, acorda mais cedo, lê a palavra, busca o Senhor, chora na presença de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas olha só o que diz na seguinte: quem não ama, está aqui na Bíblia, vai lá, na Bíblia, não sou eu, Giovanni, que está dizendo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, quem diz que eu não amo mais, está dizendo eu não conheço a Deus.
Eu não vivo com Deus, estou distante de Deus, estou ouvindo muitos falsos profetas, a iniquidade, o pecado entrou na minha vida e eu não consigo mais amar, o amor esfriou, mas aquele que perseverar até o fim, no amor, será salvo. Uau! Mateus 24 já vimos também. Quem não ama, não conhece a Deus. Então como vou me esfriar no amor? Tem que buscar Deus. Busca a sua palavra, tira tempo com Ele. Aí o versículo 12, passei direto para o 12, ninguém jamais viu a Deus. Olha só, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu tenho um vídeo só sobre esse texto aqui, a manifestação de Deus, vai estar à disposição de vocês também, no YouTube, tá? Ou aqui no Instagram, nas redes sociais. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, em outras palavras, as pessoas só vão ver Deus se eu amar um ao outro, se nós nos amarmos uns aos outros. Como é que os filhos vão ver Deus? Quando o pai ama a mãe respeita o pai. Como é que os meus parentes vão ver Deus? Quando nós nos amamos. Aonde? No casamento e na família é o primeiro ambiente que forma o ser humano. É o que revela Cristo e a igreja. Ninguém jamais via Deus se nos amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então eu vou amar cada vez mais, porque é Deus que me move. É o ágape de Deus. É aquilo que eu tenho recebido de Deus, encontrado em Deus, que me move a amar. E nunca dizer que meu casamento esfriou o amor, porque está faltando Deus. Busca mais a Deus. Busca ajuda, como começamos no primeiro versículo que nós lemos, na primeira ministração sobre esse assunto. Vamos lá, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Busca ajuda. Busca ajuda, não deixa esfriar o amor. Busca Deus, mas busca também ajuda em casais, referência, em famílias, referência. Senão você vai ficar moldado ao padrão desse mundo. Vai aceitar que o teu casamento morreu. Agora eu quero fazer assim um resumozinho do que nós vimos até agora. Um resumozinho. Olha só. Conclusões. Até aqui. Depois nós vamos continuar mais sobre tudo, a volta de Jesus, como vai ser o arrebatamento, como nós vamos chegar no céu para o casamento do Cordeiro, como vai ser o nosso corpo ressuscitado. Vamos ver depois. Eu só quero fazer um fechamento agora dessa primeira 3 vídeos. Cada casal cristão é chamado a ser a revelação do mistério profundo do amor de Cristo por sua igreja, pelo testemunho do marido e da submissão e respeito da igreja em relação a Cristo pela vida da esposa, mulher santa e inculpável. Quer dizer, a revelação, o primeiro vídeo, de Cristo e a igreja, todo casal cristão tem que ser a primeira igreja. Ele é a igreja. Volta a dizer, não adianta levar os filhos na igreja e viver com o inferno em casa, no casamento. Segunda conclusão, entre os muitos sinais desse tempo do fim, que nós vimos até agora, o do arrebatamento e do arrebatamento da noiva, a decadência dos relacionamentos familiares são bem preditos pela palavra profética, nós vimos isso, e bem visíveis entre nós, vimos isso também. Agora a pergunta é, será que são visíveis em nós, em nossa família? Tudo que a Bíblia prediz, casal que se dava casamento, sem amor pela família, filhos desobedientes aos pais, amor esfriando, porque houve falso. Será que isso está acontecendo dentro do nosso casamento, da nossa família? Está predito. Terceira conclusão que eu chego, a aceitação do pecado na vida dos cristãos, o relativismo, né? Isso é relativo, pode ser para ti, mas não é para mim. Na vida dos cristãos é a iniquidade e a maldade preditas que fazem esfriar o amor a Deus e ao próximo, destruindo casamentos, as relações de pais e filhos, famílias e gerações, e por consequência a igreja é morna e amoldada ao padrão deste mundo, como no tempo de Noé e de Ló, como de Jesus lá em Lucas 17, 26 a 30, você pode confirmar isso ali, em Lucas 16, 27 a 30, cara, não tem.
aceitação do pecado, eu ouço falsos profetas, acho que vale tudo, Deus aceita tudo. Não! Vai para a Bíblia. Por isso que começamos nesse versículo, toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Uau! Quarta conclusão, pois se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, não sou eu que digo, é a Bíblia, negou a fé, e é pior que o incrédulo. E estes que não cuidam da sua família, do seu testemunho dentro da sua família, estão negando a fé, e pior que o incrédulo, é óbvio que eles não vão subir com Cristo. Por isso nós estamos advertindo texto em cima de texto, texto sobre texto. E estes não vão subir com Cristo para morar na casa do Pai e sua família. Claro, está lá bem claro, Mateus 24. O amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim o quê? No amor. E o que faz e forma uma família? É Deus. Deus é amor. Quinta conclusão. Mas, aleluia, pois Cristo, neste tempo do fim, está santificando a sua igreja, a noiva, primeiro texto que nós abrimos, purificando-a pelo lavar da água mediante a palavra, como está acontecendo nesses vídeos, e vai continuar nos próximos. E esta palavra que está sendo ministrada, ela vai santificar e tirar toda mancha, toda ruga e tornar você como parte da igreja santa e inculpável. Irmãos, Atos 3:21 é bem claro, convém que o céu contenha o Filho do Homem até o tempo da restauração de todas as coisas preditas pelos santos profetas. Essa palavra restauração no original significa restaurar a teocracia verdadeira e ao estado exato, perfeito de antes da queda. Olha, a teocracia verdadeira é Deus governando através de Cristo, governando através do homem, como cabeça da sua família. Governo de Deus no casamento, na família, através do homem, e ao estado perfeito de antes da queda, é homem, mulher e Deus, Gênesis 1 e 2, a imagem de Deus na vida do homem e da mulher. Essa é a igreja que ele vai levar. Você é parte dela? Esta igreja aperfeiçoada no amor, que é nascida de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é a igreja cheia de amor. Aonde começa o amor? Na vida pessoal de cada um com Deus. Uma vida com Deus e amor a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas suas forças. E o amor ao próximo. Qual é o próximo? O mais próximo é o meu casamento, é a minha família, são os meus pais. É onde Deus escolheu crescer e multiplicar a sua imagem. Uau! Você ama a Deus? Concluindo, você ama e cuida do seu próximo, do seu cônjuge e filhos, da sua família? Você ama eles como a si mesmo? Ou você acha que tudo tem que ser como você quer? Tua mulher, teus filhos têm que fazer os teus desejos. Ou você decide morrer, se sacrificar por amor a eles. Esse é o amor que a Bíblia fala, que une um casamento, que une uma família. É o amor de Deus que está em Jesus Cristo. Quem está em Jesus Cristo está em amor. Assim como Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. A pergunta é, se for hoje, Jesus volte agora, você vai ou você fica por esses textos que nós estudamos até aqui? Você vai ou você fica? Não tem meio termo. A Bíblia está bem clara, nós estamos compartilhando, é a palavra de Deus. Essa julgará no último dia. João 12, versículos 48, 49, 50, quando Jesus diz, olha, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Mas as palavras que eu tenho dito, estas julgarão no último dia. Uau! Tudo que tu tens ouvido da palavra, você está vivendo? Porque essa palavra pode te salvar, purificar pelo lavar da água mediante a palavra. Mas se você não leva a sério, está ouvindo falsos profetas, amoldado ao padrão desse mundo, essa mesma palavra vai te julgar no último dia. Digno de honra entre todos vocês seja o casamento.
Estão entendendo? E o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Quem não leva casamento a sério não vai participar do casamento do Cordeiro. Não vai fazer parte da família de Deus quem não valoriza a sua família aqui na terra. Nós vamos ver isso agora nos próximos vídeos, com mais detalhe, como vai ser o arrebatamento, como vai ficar nosso corpo ressuscitado, como vai ser a nossa chegada no céu, o casamento do Cordeiro no céu. Nós vamos ver tudo isso, irmãos, para animar, fortalecer a nossa fé. 1, 2, 3. Yes! Aguarde o próximo vídeo. Um beijo, querido.